Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e um mega potencial de valorização nas ações desse bancão gigantesco. O maior banco privado aqui do país poderia se valorizar em mais de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Detalhe que além dessa alta valorização que o Itaú pode possuir no longo prazo, a ação ainda vai pagar excelentes dividendos, porque o Itaú ele está passando pelo melhor momento da sua história e pode distribuir um belo provento para o acionista. Tem tido um lucro líquido bilionário, ROI acima da média, só felicidades aí para o investidor de médio e longo prazo. Detalhe que se você comprou ações do Itaú no longo prazo, multiplicou seu capital em mais de várias vezes. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre Itaú. E um segredo aqui de Itaú que o mercado está escondendo, que mesmo após essa alta recente de mais de 70%, pode fazer o banco aí continuar surpreendendo e trazendo aí um retorno bem expressivo para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que hoje o Itaú representa aí a minha segunda maior posição na carteira pública de ações do canal. Perceba que do meu patrimônio de mais de 230 mil reais, tecnicamente 62 mil reais estão alocados nas ações do Itaú, tá? Perceba que é sim uma porcentagem bem significativa e ele vem ganhando aí uma atração bem expressiva na minha carteira. Detalhe que com novos aportes que eu posso vir aqui a realizar, eu posso deixar o Itaú como a minha posição de referência, até mesmo muito próximo aqui com o Banco do Brasil, ficando páreo com o Banco do Brasil. Eu pretendo deixar de 35% a 36% da carteira. E se o Banco do Brasil continuar de lado e o Itaú se valorizando, ele poderia até se tornar a primeira maior posição da carteira. Tudo pode acontecer, mas meu foco primordial é deixar uma leve exposição maior no Banco do Brasil, porque eu vejo mais assimetria no médio a longo prazo. Mesmo assim, o Itaú não vai ficar para trás, vai ter uma posição bem expressiva aqui na carteira. E é claro que essa posição expressiva para mim, ela tem um significado. Por quê, pessoal? Porque quando a gente olha, antes da gente falar sobre valorização, dividendos, perspectiva, a gente precisa entender um pouco da qualidade do Itaú. Dos 4 principais bancos que a gente tem aqui, o Itaú não tem jeito, ele é o rei da bolsa. Por quê? Porque ele é o que tem mais qualidade no quesito lucro líquido. Ele consegue crescer a uma taxa sem ciclicidade. Enquanto o Bradesco, né, tem uma fragilidade muito grande em pessoa física. O Banco do Brasil, por mais que seja um banco excelente, está muito exposto ao agronegócio, à volatilidade das commodities. Por outro lado, o Itaú, ele acaba por ser um banco muito voltado para corporate, para alta renda, ou seja, né, tecnicamente os ricos, independente do cenário macroeconômico que a gente esteja vivendo, as grandes empresas, elas não vão sofrer baque de inadimplência e o Itaú consegue provisionar isso com muita qualidade, tá? Ele tem muita qualidade nos spreads. Não é à toa que seu lucro líquido vem crescendo a uma taxa muito sustentável e a gente observa que o único tombo no lucro que o Itaú teve foi na pandemia, mas isso aqui foi generalizado para todos os bancos, nenhum banco escapou no período e desde então o Itaú surpreendeu com resultados crescentes e poderosos olhando no médio a longo prazo. Tanto que o último resultado trimestral do Itaú foi o maior da sua história. Perceba que ele lucrou 12,3 bilhões de reais, só que apenas por um lucro trimestral. Quer dizer, né? Um lucro trimestral do Itaú está dando tecnicamente um Bradesco, que está lucrando 6 bilhões, e um Banco do Brasil, tá? Que está lucrando aí 5,7 bi, apenas para um resultado trimestral. Perceba que ele já dá 2 bancões, mas também não vale, né? Porque o Banco do Brasil está passando por um cenário complicado, créditos problemáticos. Quando ele está ali no auge, ele acaba lucrando muito perto do Itaú. Mesmo assim, o Itaú tem o melhor ROI, retorno do capital investido, na faixa de 24,4% ao ano. Boa margem com clientes, um índice de eficiência que segue melhorando. Por mais que tenha um índice de eficiência mais elevado do que outros bancos, ele segue crescendo nisso, ele segue aí melhorando. E perceba que ele já está quase batendo 1,5 trilhão de carteira de crédito. Ele é o maior banco aqui do país, tá? Em segundo lugar, temos aí o Banco do Brasil. Então a gente já entendeu
que o Itaú ele ganha pela qualidade, ou seja, é aquele banco premium que não vai te dar dor de cabeça na sua carteira. Só que é que mora a dúvida. Pablo, será que o Itaú tá num bom preço agora? Será que ele vai se valorizar tudo isso ou você tá viajando na maionese e tá nos iludindo? Bom, pessoal, a gente vai utilizar a análise de múltiplos. Qual? A gente vai utilizar 3 análises primordiais. A primeira, tá? É a análise tradicional. A gente vai comparar PL, PVP e também aí dividend yield olhando para o médio e longo prazo. E também a gente vai comparar o quê? Pelo indicador do Warren Buffett, que acaba funcionando muito para empresas anticíclicas como o Itaú, o velho indicador de valor intrínseco para encontrar o preço justo da ação. Pegando aqui o Itaú no longo prazo, perceba que ele foi um ótimo gerador de retorno. Isso aqui já não é dúvida nenhuma, girou mais de 20% ao ano com maestria. Mas e daqui para frente? Bom, mesmo após essa alta nas ações, qual que é a perspectiva de lucro do Itaú para o ano de 2026? É isso que a gente precisa ver. A perspectiva pelo mercado e pelo próprio banco é de um lucro de 53 a 54 bilhões para este ano. Porém, para 2027 em diante, ele pode lucrar de 56 para cima com tranquilidade. Então vamos ser conservador, vamos colocar 53 bilhões no ano de 2026, dado de que ele vai se beneficiar de uma queda na Selic e aumento da sua margem financeira com clientes. Então se a gente pegar aqui, ó, o valor de mercado do Itaú hoje, a da ação ordinária. Pablo, por que não a preferencial? Você pode escolher a preferencial, não tem problema nenhum. Mas assim, pessoal, a liquidez do Itaú já é gigantesca na ação ordinária, mais de 10 milhões. Se pegar aqui a liquidez do Itaú, ó, 55 milhões por dia. Não tá bom pra você? A não ser que você seja um milionário que tem ali, sei lá, mais de 60 milhões para investir e já vai comprar de uma vez. Aí você compra a ação preferencial, que também está descontada, um pouquinho mais cara, porém ela tem aí uma liquidez imensamente mais elevada. Perceba que ela tem uma liquidez de 1 bilhão. Então, geralmente, os grandes fundos, até para operar opções, você acaba operando aí ações do YouTube 4. Agora, a YouTube 3, para o investidor de longo prazo, já está de bom tamanho. 55 milhões de liquidez, acredito que já está bom. E perceba que a ação ordinária acaba aí sendo mais barata em comparação à preferencial. Pelo menos historicamente. Raros os momentos que a preferencial acabou aí ficando mais barata do que as ações ordinárias do Banco Itaú, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o Itaú está barato, porque se a gente pegar pela ação ordinária, colocando aqui, ó, o seu valor de mercado atual, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cotação da ação ordinária hoje e multiplicar pelo seu número de ações em circulação. Então, hoje o Itaú poderia estar valendo 459 bilhões a ação ordinária. Se você dividir isso aqui, ó, por 11,3, que seria a ação, né, ordinária hoje, você pega, né, consequentemente aí, você pega 469 e divide por 11,3, você chega a essa cotação. Bom, então traduza pra gente, Pablo. Bom, então a gente sabe que pela a cotação ordinária, o Itaú, a ação ordinária, está valendo 460 bi, correto? Bom, 460 bi a gente divide aqui, ó, por 53 bilhões de lucro, o Itaú estaria valendo 8,67 vezes lucro projetado para o ano de 2026. É barato? É barato, pessoal, para o padrão do Itaú, que costuma ser precificado por um múltiplo acima de 13 vezes no mercado mais aquecido, e na média do Ibovespa ele negocia com 12 a 13, com muita tranquilidade. Então hoje o Itaú teria um upside, considerando o PL atual do banco, um upside aqui é provável de mais de 49%, fazendo com que hoje as ações tivessem de estar cotadas pelo menos, tá? Pelo menos em R$60, para justificar um padrão, digamos, mais precificado, entre aspas, para o Itaú. Fora que em mercados pujantes não aparece aqui, mas o Itaú chega a negociar até 15 vezes o seu preço-lucro no mercado de alta. Então hoje você comprando o banco por 8,67, você poderia estar comprando uma alta aí provável de 73% na cotação das ações. Isso apenas para o banco regredir para o seu PL normal. Preço sobre valor patrimonial não ficaria tão aficionado nisso, porque ele é um banco de muita qualidade. Raramente você vai ver o Itaú negociando por um PVP abaixo de 1. Raramente, só cenários que o banco estiver passando por uma dificuldade. Fora isso, ele não vai negociar abaixo desses múltiplos, tá? Então fica aqui de fora. Porém, o provento você pode considerar. O Itaú hoje, com um lucro de 53 bilhões, ele pode pagar um payout na faixa de 70%, fazendo com que, somado mais os extraordinários que ele paga pelo excesso de capital, hoje você está comprando um banco aí com yield projetado de mais de 13%. Mesmo que você desconte os extraordinários que ele paga ano a ano, você ainda está comprando um banco de 9% ao ano no quesito de yield. Então qual que seria o retorno embutido na ação? Você pega aqui, ó, 1 menos payout e multiplica pelo um ROI de 18%, né? Você tem 9% ao ano em crescimento, somado com 9% de yield mais 3% de reaplicação, você tem um retorno embutido no preço da ação do Itaú
de mais de 21% ao ano. Detalhe que se ele pagar esses extraordinários com mais recorrência, você poderia ter até 24% ao ano, olhando lá para o médio a longo prazo. Tá bom, Pablo, mas e esse potencial que você tá falando mais de 200%? Será que você não tá viajando na maionese? E é claro que eu não tô viajando, pessoal. Sabe por que eu não tô? Ó, o lucro do Itaú nesse ano vai ser 53 bi, correto? Só que aí é que mora o pulo do gato. Se o Itaú cresce na média 8 a 9% ao ano, vamos supor o seguinte, que para 2027 em diante ele cresça 8%. Ele vai lucrar 57 bi. Se para 2028 ele lucrar 8, ele crescer 8%, ele vai crescer mais 4 bi. 2029, 8%, ele vai crescer mais 4 bi e consequentemente vai estar lucrando 66 bilhões até 2030. Sabe como isso aqui aconteceria? Se você dividir pela quantidade de ações atual, você tem um LPA projetado para 2030 de mais de 5,98 por ação. Se a gente utilizar a fórmula do Warren Buffett, o Buffett vislumbrava de que ele exige um retorno pelo menos aí de 12% ao ano nas empresas. Então se você pega aqui, ó, 12% e tira 8, o Itaú estaria por 4. Memorize bem aqui esse indicador. Como que você vai fazer? Você pega 6, que seria o LPA projetivo para 2030 e diante, e divide por 0,04. O preço justo das ações do Itaú é de mais de R$150, olhando lá no longo prazo. Então você observa que o banco poderia estar absurdamente barato. Fora que ele tem uma demanda inelástica, ele não cresce aí com ciclicidade. Então o banco poderia subir aproximadamente uns 265% na cotação, para atingir esse preço aí de mais de R$150. É provável, Pablo? É claro que é, porque pense bem, se o mercado pagar a ação subir aí, ó, 265% a R$150, se ele manter a mesma base de ações, ele estaria valendo aí 1 trilhão de valor de mercado, num mercado de alta, tá? Eu tô considerando que o banco ficasse caro, lembre-se disso. Aí você divide por um lucro de 70 bilhões, o banco seria cotado por 23 vezes. Tá bom, Pablo, ele não vai ser cotado por tudo isso, divida por 2. Você ainda vai ter um PL aí, aproximado no Itaú, de 11. Imagina um banco que lucra 70 bilhões valendo 11 vezes. Olha o tamanho do valor de mercado. Você está comprando hoje um banco barato com essa perspectiva de crescimento. Fora que quando a bolsa fica cara, o Itaú geralmente ele é cotado por múltiplos maiores. Então assim, eu acho que para o investidor que está olhando, tanto pelo fator de crescimento, dividendos e segurança mais valorização, pode ser sim uma tese bastante interessante, tá? É por isso que eu tenho na carteira, porque eu aliei dois fatores. Eu aliei o fator de qualidade, que ele é um banco aí muito excepcional, e aliei o fator de proventos, que vai pagar muito bem nesse ano em diante, e também o potencial de alta nas ações, que o mercado ainda não precificou totalmente as ações do Banco Itaú. Por mais que eu ache que pro longo prazo o Banco do Brasil vai trazer mais rentabilidade, tanto que minha maior posição é o Banco do Brasil, eu não posso ignorar de ter aqui um hedge na carteira. Pelo menos, né, uma empresa que traga aqui uma segurança quando o Banco do Brasil não estiver dando os seus melhores momentos, que é o que tem acontecido agora aqui no curto prazo. Então a escolha da ação preferencial ordinária acaba sendo muito pessoal. Eu, em particular, fico com a ação ordinária, tem menos liquidez, mas eu não sou multimilionário, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente. Se eu fosse um multimilionário, eu estaria comprando as ações preferenciais, porque eu teria aí que negociar com uma liquidez mais elevada. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, algo que me trouxesse um dividendo a mais. Porque eu entendo, pessoal, eu tô aí na sua pele, eu entendo. É muito difícil aí nós aportarmos todos os meses, às vezes a gente não tá aí tendo recurso para investir, e eu precisava de alguma renda extra que me proporcionasse de eu continuar girando a bola de neve na minha carteira, para que eu não ficasse tão dependente somente dos dividendos que as ações me pagam. Será que existe algo para isso, Pablo? E é claro que existe, pessoal. E é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí do curso de opções, pessoal, uma aula ao vivo que vai acontecer aí no dia 8 de abril. Então já anota aí, pessoal, 8 de abril, às 9 horas, terá uma aula exclusiva com curso de opções, com aqui um especialista no mercado financeiro na parte de opções. Detalhe que além desse curso aí online, que você vai ter totalmente gravado, acesso ao curso online gravado para assistir onde e quando quiser, material exclusivo do curso, acompanhamento individual com um profissional na sua primeira operação real com opções do início ao fim, olha só, grupo VIP para tirar dúvidas direto com especialistas e compartilhar operações, ainda você tem essa aula ao vivo, então olha só, é informação dada de qualidade para vocês, pessoal. Fora aí que também, ó, você tem um monte de coisa, você tem introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e vencimentos, estratégias práticas, espaço para dúvidas e trocas diretas
com especialistas de mercado. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções totalmente por este link. Você já entra e já vai cair aqui diretamente na página. Tudo isso por apenas R$ 156, que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, para ter uma experiência como essa e aprender aí de fato a operar com opções e ganhar bastante dinheiro. E mais uma dica que eu dou para vocês, nada se trata de recomendação, geralmente quem opera com opções precisa operar com ações preferenciais. Pablo, por que isso? Depende, claro, depende, mas na maioria das vezes com ações preferenciais, porque tem mais liquidez, né? Você operar com ações com mais liquidez, por exemplo, Pablo, eu quero comprar opções de Itaú, quero vender opções de Itaú, opções sobre ações, o que eu faço? Você precisa na ação preferencial, porque a liquidez aqui para você vai ser sim um divisor de águas, nada se trata, obviamente, de recomendação, apenas uma dica extra aí para vocês implementarem na rotina de vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E quanto mais likes aqui tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo abordado. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Itaú e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, eu tenho ações do Itaú aqui na carteira e acredito que será sim um excelente retorno olhando lá para longuíssimo prazo, tá? Tanto em valorização e também em bons pagamentos de proventos que podem acontecer aqui com bastante consistência. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!